Fala galera, tá começando mais um Área 15, o seu podcast de Sorocaba região. O meu nome é Lucas, aqui do meu lado direito está vestido de Papai Noel já, porque estamos entrando no mês de dezembro. A minha voz, a consciência. Ô, Gelson, fala, Jal. Beleza? Guys, dezembro, melhor mês do ano. Já tá acabando o ano, tá? Ah, teu aniversário em dezembro, não é? Meu aniversário. Seu aniversário. Por isso que é o melhor mês. Seu aniversário. Hoje tem algumas coisinhas para nós conversarmos antes de começarmos esse bate-papo, jogo rápido. O trem bala, ó. Guys, primeira coisa, tem gente falando na minha orelha que não sabe os convidados que vão vir. Não sabe porque não quer saber. Porque a agenda a gente posta todo dia primeiro. Às 10 horas da manhã, eu posto isso no Instagram, tá? É só no Instagram, tá bom? Ah, mas eu não tenho Instagram. Vamos começar a postar no Facebook, voz? Agenda? É bom. Tá, então a gente vai começar a postar no Facebook também, beleza? Ah, mas tem Facebook. Ativa o sino, então, do YouTube, meu filho. Não tem muito mistério. E não me enche o saco, beleza? Se você ativa o sino... Toda sexta-feira, às 19 horas, vai postar episódio novo. Se você quer saber a agenda... Que nem vocês já viram, ó. Hoje é o pessoal da Angarar. Depois eu já esqueci quem vai vir. Quem que é, voz? É o Gabriel Bispo. Depois vai ser o Abner, medalhista olímpico, beleza? Papai Noel e o Senhor Comer com os Olhos. Beleza, você já vai saber. Entendeu? Quem vai vir certinho, tá? Eu só tô falando isso porque estavam falando muita groselha no meu ouvido. Segunda coisa, apareceu um carro Onix aí com nosso adesivo. A gente quer muito saber quem é, cara. Não é, voz? Eu não tenho noção de quem seja, tá? Hugo, põe a foto aí, fazendo favor desse Onix aí. Porque, aparece aí, manda um direct pra nós. Provavelmente a gente já te conhece, cara. Mas só que a gente não tá sabendo quem que é. Então, manda aí uma DM pra nós, beleza? Hora dos comerciais. @lapassa. Hugo, coloca aqui o direct do Newton. O ano está acabando. Então vamos acabar com roupa cheirosa. Sabe aquela roupa que você tem desde 1980? Você manda uma DM pro Newton que ele vai deixar ela nova, com cara de 2022 já, tá? Manda uma DM pro Newton, manda um WhatsApp pra ele. Se tiver no raio dele de alcance, ele busca e leva ela de volta, tá? Ah, Lucas, mas eu tenho alergia ao cheirinho. Ele não coloca o cheirinho, tá? No batizado do meu filho, ele transformou um tênis encardido meu, voz, em novo, branco, da cor das paredes do nosso estúdio, beleza? Manda uma DM pro Newton que ele vai cuidar muito bem das suas roupas. Ô, voz, hoje nós estamos tudo em família aqui. Vai ser tipo um programa Casos de Família, tá? Porque eu estou com o padrinho do meu filho. O papai ama você, coisinha linda. A Larissa já tá dando... O Danilo, que é meu irmãozinho. Olha como ele é idêntico em mim, Hugo. Dá um close nele. E a minha cunhada maravilhosa, a Larissa, a madrinha do meu filho também. Tudo bem, crianças? Tudo ótimo. Beleza? Tá aqui. Opa. Você achou que era maior, não era? Achei. Tu nunca tinha vindo aqui, seu... Quando tava vazio, né? Eu conheci Sim. o espaço vazio. Irmão desgarrado, né? Irmão desgarrado. Guys, mas eles não estão aqui pra gente conversar sobre as loucuras da minha família. A gente vai conversar... Ia dar audiência. Ia dar muita audiência. A gente vai conversar sobre a profissão deles e uma pitadinha de empreendedorismo, né? Que os meninos são empreendedores, filho. Você tá achando que é tipo Shark Tank. Eles têm uma empresa chamada Angarar, é isso? Isso. Da onde surgiu... Pode falar, Larissa, Danilo, da onde surgiu o nome Angarar? O que que significa o Angarar? Eu tenho na minha mente que eu já meio que suspeito do que seja. Como surgiu, o que significa o nome, o que que você faz, o que você não faz, e nós vamos conversando aí, beleza? Bom, então, Angarar é um... Vocês são formados em? Engenharia mecânica. Mecânica, beleza. E eu também, na época da faculdade, fiz o técnico em manutenção aeronáutica. E eu comecei a trabalhar aqui no aeroporto, né, estagiando, na parte de engenharia. E era um aeroporto que... O aeroporto aqui de Sorocaba, ele fornece serviços para aviação executiva, né? Então, dentro da aviação, a gente tem um segmento comercial
né? Que são as linhas aéreas, Gol, Azul. Aviação executiva são jatinhos particulares. Isso, não só Tá. jatinho, né? Turbohélice, Vários aeronaves. tipos de- a Que pistão. elas voam. Na verdade, o que define a aviação executiva é o voo ser privado, né? Ser uma pessoa que está operando aquela aeronave ali. Geralmente ela tá viajando a trabalho. Pode a estar viajando a negócios. trabalho, geralmente sim. Também pode ser um voo a lazer, enfim. É que a gente fala aviação executiva para É. ficar mais fácil, né? Tá. O termo Mas- mesmo é E aviação mais geral. chique. Isso. Beleza. Que o o termo- termo é aviação geral. E aí, se a Isso. gente fala aviação geral, pode ser que a pessoa fale, todos Toda os aviação. tipos de aviação? Não. Tá, Chama tá. aviação geral essa parte. Certo. De aviação privada. Isso. E aqui o aeroporto de Sorocaba muita gente não conhece, mas é um aeroporto muito forte na parte de aviação executiva. Se eu não me engano, em manutenção ele só perde para Le Bourget, né? Na França. Então, Mundial? Mundial. eu acho que assim, eu lembro que eu vi uma estatística uma época que eu acho que era a quantidade de hangares que atendem a aviação executiva. 52 Caralho! hangares tinha na 52, época. É que muito agora sim, né? Pandemia e tal, Sim. pode ter fechado alguns hangares e tal. Mas É. é bem forte ali. Tá. É muito forte. Então a gente tem aeronaves da América Latina inteira que vem para cá fazer manutenção. Certo. E existem hangares aqui que são hangares de manutenção, né? Ou seja, eles fazem só o serviço de manutenção. E existem hangares que fornecem outros serviços. Um desses serviços é a hangaragem, né? Que basicamente é você estacionar a aeronave lá dentro e não deixar ela no pátio, no vento, na chuva e tal. Você estaciona ela lá, paga um valor, enfim, fica lá. Usa a estrutura do hangar e tudo mais. Tá. E é muito comum no mercado o pessoal falar, eu vou hangarar a minha aeronave no hangar X, no hangar Y. Então surgiu daí, né? O nome surgiu daí. Mas qual que é também... Que ano isso? 2017. Tá. Né? Mas eu entrei no aeroporto em 2015. Certo. Né? Eu entrei como estagiário lá no Tá. aeroporto em 2015. E nesse período que eu estava lá trabalhando como estagiário, eu comecei a perceber... O primeiro problema que eu verifiquei lá dentro era a ociosidade do hangar. Né? Então o hangar que eu trabalhava era um hangar de manutenção, ele só fazia manutenção. E de uma marca específica. Né? Aeronaves fabricadas na França, tal, que fazia manutenção para toda a América Latina aqui em Sorocaba. E como ele fazia manutenção só desse tipo de aeronave, acabava que quando não tinha demanda desse tipo de aeronave, ele ficava vazio. Né? E isso... Preju? Isso significa preju com ou não? certeza, com certeza. Foi justamente nesse sentido. Eu via os mecânicos lá, que os mecânicos são muito bem remunerados, é um serviço muito específico. Então ficavam parados, a equipe de engenharia... Só assistindo vídeo no YouTube. Ficava trabalhando alguma outra coisa ali, né? Arrumando alguma máquina, alguma coisa ali que precisava. Mas não tinha realmente ali a principal fonte de renda do hangar. E aí eu comecei realmente a perceber, né? E na época eu já comentei com a Larissa, como isso era um negócio que eu sentia que com tecnologia a gente podia melhorar. Né? Então, se aquele hangar não estava sendo movimentado, e claro, essa era a minha hipótese inicial, então era isso que... Esse foi o primeiro, né, o que acendeu essa ideia, era que a gente podia movimentar aquele espaço vazio com outros serviços. Né? Então, só manutenção, a gente podia trazer hangaragem, por exemplo. Né? Então, se o hangar está vazio, a gente pode pegar e botar uma aeronave lá dentro, deixar ela lá dentro parada de outra marca, enfim, essa foi a hipótese inicial. A gente conversou, né? A gente conversava muito sobre essa ideia e tal, mas assim, foi em 2015 que eu comecei a ver isso. A gente só foi começar realmente a empresa em 2017, justamente por esse medo, né? De você falar assim, mas falta de tempo, não tenho tempo, será que é isso mesmo? Será que vai dar certo e tudo mais? E o pontapé inicial da empresa foi um programa do Sebrae, né? Se quiser falar desse programa, que foi realmente onde a gente percebeu que como era o processo de se criar uma empresa, e no caso, né, uma startup, que nada mais é do que uma empresa de tecnologia. Né? Então, foi através desse programa do Sebrae que a gente conseguiu estruturar o que a empresa é hoje. Né? Ali foi realmente a semente. Fala, madrinha. E aí, você foi no Sebrae? Não, na verdade não era no Sebrae, né? Era um programa que chama Startup SP, que ele roda em várias cidades, várias regiões Tá, de São Paulo. E ele era no Parque Tecnológico aqui de Sorocaba. tá. Lá na puta que paroca. Lá mesmo, nesse lugar. Passa um pouquinho, na verdade. Passa, da um puta que pouquinho da paroca. E aí, então lá eles tinham esse programa, que eles chamam de pré-aceleração, né? Então, você chegava lá, fazia uma apresentação, que é um pitch bem rápido, várias empresas, e eles selecionavam quais eles achavam que ia pra frente ali naquele programa. Tá. E daí a gente apresentou, passou e fez esse programa que durou 4 meses, alguma coisa assim. Todo dia? Era online? Não, Não, você tinha não que ir era lá. online, tinha que ir lá. É que esse negócio de online, depois da pandemia, todo mundo percebeu, né? Falou assim, puta, pra que cara vai lá? A gente tinha que ir lá, uma vez na semana, acho, pelo menos. A gente foi para São Paulo também 1 ou 2 dias. Isso, e no final tinha que ir pra São Paulo, tinha tipo um bootcamp que eles chamam,
Então, todas essas startups de todas as regiões se reuniam, fazia pitch para investidor, tal. E, basicamente, o que é esse programa, né? Você aprender como você validar a sua ideia. Nada mais é você ver se faz sentido ou não o que você está fazendo. Então, é uma metodologia para você conseguir fazer essa validação. Tá. Assim, realmente saber se o que você está fazendo vale alguma coisa ou é uma coisa totalmente sem noção. Tá. Que pode ser também. Isso aí vocês dois fizeram. Isso, a gente fez, e na época eu tinha saído do aeroporto como estagiário, mas eu já iniciei uma prestação de serviço lá. Então Tá. a gente já tinha iniciado uma empresa para fazer essa Pra prestação fazer a de serviço. prestação. Isso, E O que era Angarar que você já tinha dado o nome da já, porque assim, foi muito junto, né? Assim, foi realmente esse período, porque eu tava saindo do aeroporto, então a gente falou assim, bom, é o momento que eu vou ter mais tempo, pelo menos a Larissa ainda trabalhava, eu vou ter mais tempo para me dedicar exclusivamente nisso, e ainda assim manter uma proximidade com o aeroporto, porque tinha demanda lá, principalmente na parte de engenharia, de documentação, na parte que eu já trabalhava no aeroporto. Então, Eu tô rindo porque eu fico lembrando de 2017, era tão diferente do que a gente faz hoje, era uma sim, ideia, sim, era, tipo, totalmente diferente, totalmente... Porque e como foi- importante mesmo, né, você fazer esse Isso. processo de ver o que você tá... Você acha que valeu a pena? Ah, valeu. 100%. Valeu? certeza. Talvez o programa que mais valeu a pena até hoje pra gente. Uhum. Porque Ah. foi nele que a gente viu que essa ideia inicial Ah. não era exatamente assim que a gente deveria trabalhar. Né? Então, por exemplo, hangares assim como a Dassault, que era onde eu trabalhava, hangares de manutenção, eles não têm muitas vezes o interesse em movimentar aquele espaço porque pode envolver risco, ou tem às vezes no caso de hangares que atendem só um tipo de aeronave, não pode realmente ali por contrato colocar outras aeronaves lá dentro. Então a gente viu que seria um processo muito complexo, né? E a startup ela precisa justamente ter processos mais simples de venda, né? Principalmente. Tá. Então a gente começou a validar outros tipos de serviço. Então acabou que o que a gente entendeu que era o ideal era um marketplace, né, como o pessoal chama, para ter vários serviços ali para aviação executiva e os pilotos entrarem e contratarem esse serviço. E aí nesse processo a gente descobriu que o serviço mais relevante nesse tipo de ferramenta era combustível. Né? Então a gente percebeu que era o que mais roda no mercado, as aeronaves muitas vezes pousam, não consomem hangar, deixam a aeronave no pátio, mas tem que consumir combustível para seguir voando. Tá. Depois seriam taxas aeronáuticas. Então, quando a aeronave pousa no aeroporto, ela tem que pagar algumas taxas para o dono do aeroporto, seja público ou privado. E esse também é um negócio que ele não tem como fugir. Ele vai pagar esse valor. Né? Então, esses eram dois. Depois, aí vinha garagem, limpeza, catering, outros serviços. Esses dois serviços eram o foco que a gente deveria dar. O que é? Catering é comida. Catering. É. O que é? Comida? Comissaria. Comissaria, Ah. comida. Só que assim... Comidinha do avião. É uma comida que, né, é entregue de uma apresentação melhor, geralmente um cardápio mais elaborado. Ah, esse é um detalhe importante, né? Não é igual quando a gente tá voando lá na Isso, Azul, que na chega classe uma econômica. caixinha. Sei. Não, um negócio chique, né, gente? Não, o coração. Não. O pão com Não presunto é e queijo, né? Aquele saquinho Amendoim. aviõezinhos. Não é isso. Não. Dá uma prévia aí, o que Não, seria? pô, tem cara aqui em Sorocaba Cardápio que era do chefe do Fazano, Fazano, que faz comissaria. pra O Suzano. próprio Caralho. Fazano O oferece lá no próprio Fazano Catarina. oferece. Ah, é? Eles têm o cardápio lá. Então, assim, realmente é diferenciado. E o Isso aí custo vocês também. fazem também. Sim, a gente tem intermediações desse tipo também. É que, assim, hoje, né, a gente focou em alguns serviços específicos, né, que são serviços que a gente identificou nessa época do Startup SP que iam dar uma atração melhor pra gente. Não necessariamente eram mais fáceis da gente conseguir no começo, mas teria uma atração melhor. Né? E era justamente esses três, principalmente hangaragem, principalmente combustível, desculpa, taxas aeronáuticas e hangaragem. Então eram esses três que a gente tinha que seguir. Porém, a gente começou a trabalhar com isso, né? Principalmente combustível. Então, nosso primeiro site, quando a gente saiu do Startup SP, era um site que a gente ligava nos abastecedores, pegava os preços e colocava no site. Só que a gente começou a entender algumas particularidades do mercado. Né? Então, por exemplo, os abastecedores, né, nos aeroportos, não é que nem uma cidade que tem vários postos e todo mundo compete ali pelo consumidor. Não, são 2, 3 postos no máximo, quando não é 2. A grande maioria são 2, né, 2 bandeiras. Então, a competição ali é muito próxima. Né? Então, eles não gostam de divulgar o preço deles, né? Não gostavam de divulgar o preço deles para todo mundo. Tinha uma resistência. Uma resistência. Deles, o cara vai cobrir meu preço, o cara vai saber meu preço, meu concorrente vai saber meu preço, vai pegar o piloto de mim. Mas era ilusório. Isso. Porque você ligando, você já conseguia já esse preço. Assim, esse processo já ocorria, o piloto sabia o preço, só que era um pouco mais difícil. Né? Ele tinha que ligar, ele tinha que esperar ali ser num horário que o abastecedor está disponível ali para passar o preço.
Enfim, era um processo mais burocrático. E a gente começou a perceber que existia muito essa resistência. E que a gente só ia conseguir realmente tracionar uma ideia desse sentido para combustível com a parceria acima da revenda, que é a distribuidora. Tá. Né? Então a distribuidora, ela distribui combustível para as revendas, a revenda comercializa, né? Ou entrega só ou comercializa. E aí a gente percebeu que, né, o buraco era um pouco mais embaixo, ou seja, para trabalhar com combustível seria um processo do ponto de vista comercial, né, de vendas, um pouco mais complexo. Então a gente segurou um pouco essa ideia, né? A gente voltou para os outros serviços, enquanto a gente não conseguia essa parceria com uma distribuidora. Então a gente movimentava principalmente hangar. Né? A gente começou a movimentar hangar, que era fácil da gente vender para eles a ideia, tal, de conseguir movimentar. E a gente focou nesse início, quando a gente saiu do Startup SP, na parte de hangar. Foi nosso... Eu vou fazer 3 perguntas pra vocês. Tá. 3. Tudo pra madrinha. Que ela não tá falando, eu quero que ela Eu tô fale. gostando de ouvir falar. Tudo. Nossa, voz. Eu ia fazer uma gracinha, esqueci, cara, acredita? Tá boa a cabeça, viu? Eu já comecei o Pai é sábado. assim mesmo. Comecei o sábado bem já. Primeira pergunta. Quem vai reservar o serviço de vocês é o piloto, nunca o dono da aeronave. Ah, não, o dono não. Só se o dono também for o piloto. É que assim, Tá. tem muito tipo de aeronave, né? Se a gente tá falando de uma aeronave bem pequena, sei lá, um Cessna. Que pesquisa aí o que é. Ou então, como é que é o nome do seu editor? Hugo. Hugo, coloca aí um Cessna 172 na Oh, tela. agora eu gostei, cara. Hugo! Como é que é o nome? Cessna 172. Cessna 172. Coloca aí Isso. pra galera ver, Hugo. Um exemplo, vai ilustrar bem. Se É. você tem uma aeronave desse tamanho, ela é uma aeronave bem pequena. Tá. Então, ela é usada mais para lazer, ela faz voos curtos. Então, muitas vezes você comprou e você mesmo vai pilotar. Então, mas então quem vai reservar o de vocês é quem dirige. Isso, é o piloto, né? O dono da aeronave, se você está falando de uma aeronave grande, põe aí, Hugo, um Falcon 7X. Aí Pô, aí é outra categoria, né, gente? É uma Tá. aeronave muito chique Tá, chique mesmo. tá. Quem que é dono? Sei lá, o dono do Iguatemi tem um desse. Tá. Pô, ele não vai, ele vai só sentar lá e curtir com os amigos dele. Tá. Ficar lá deitadão, Show, não faz show. nada. Show, beleza. Então essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta. Quanto mais ou menos eu vou gastar pra encher o tanque de uma aeronave dessa? Depende. Depende. Qual? Dessa qual? Tipo uma pequena, uma média? Uma grande? O Cessna aí. Ah, essa daí é 500, baratinho. 600, Sai de 700. buena. Depende, assim. Não, o quê? Reais. Reais? Não, é de boa. Porra, muitas vezes é o mesmo preço caro. Assim, essa é de boa. encher o tanque aí já é tipo assim, às vezes você pode fazer pernas curtas que você vai gastar isso. Encher o tanque depende muito, assim. Pode chegar a 1.000, 1.500, 2.000 reais, assim, Beleza. arranje por aí. Do Cessna. Do Cessna por aí. Do Cessna, 1.000, tá. 1.500. O Falcon 7X. Daí, meu amigo. Daí Se vai. você for voar pra Europa, vai quantos meses? Aí, nossa, aí você vai 10, 15 mil reais, coisa desse sentido, 20. Eu achei que fosse mais, cara. Sério, não, Juro. tá vendo? É É que mais assim, tranquilo do que se imagina. É que assim, o combustível ele é uma parte do gasto. Tá. Né? Eu acho que manutenção é o que... É que assim, a manutenção, nem necessariamente cada voo você gasta com manutenção. Tá. Mas é um acumulado. Eu ia fazer essa pergunta. É a terceira pergunta que eu ia fazer. Agora, eu e a voz vamos gravar. Aonde a gente vai gravar? Faz um lugar. Rio de Janeiro? A gente vai gravar com o Renato Gaúcho lá. O Newton, que é o nosso patrocinador do La Paz, falou: Lucas, pode falar com o seu irmão pra ver um jatinho? Que eu vou pagar o jatinho pra levar vocês lá, tá? Eu falei: tá bom. Quanto ele vai ser o gasto? É que vocês não vão saber de alugar porque vocês não fazem A gente isso, não né? trabalha Não faz. com... Mas vocês têm noção, né? Ou Então, não? assim, porque aí entra muito custo que a gente não trabalha. Então, por exemplo, Tá. tripulação, né? Esse custo de manutenção que você consegue fracionar ele por voo, né? É um custo que ele não é gasto a cada voo, mas você fraciona ele por voo. Tá. Outros serviços, então, garagem, um serviço de limpeza, um catering e tal. O próprio rentabilização da companhia que tá fazendo aquele serviço. Então, assim, já vi voo fretamento de 300 mil reais, assim, 400 mil reais. Mas tem fretamentos mais baratos que isso, assim, 100 mil reais, 80, 90. O Depende mais de pra onde barato você seria vai. 80, Não sei 90. se é exatamente mais Não, barato, porque assim, mas depende de dois fatores. É. Pra onde você vai e qual e o aeronave. tipo de aeronave. Se você Tá. vai com uma aeronave menor,
um mais simples, Hoje tem tende a empresas ser mais barato. que vendem assentos separados em aeronaves executivas, aí também é mais barato. Você vai fretar a aeronave inteira para você, é outro preço. Então, assim, é muito relativo. Entendeu? Você pode comprar, tipo, Caralho. uma passagem hoje. Existem também empresas que vendem uma fração da propriedade da aeronave. Então, você não precisa ser dono da aeronave inteira. Você tem, sei lá, 10% de uma aeronave executiva. E você usa 10% das horas de voo daquela aeronave no mês, por exemplo. Quanto eu vou gastar pra comprar um aviãozinho? Também Depende. depende. Eu sei que você vai falar que depende. Não, eu sei. pode, tem avião porque, aí assim, de 40 mil reais. Tem aeronaves muito experimental. baratas. Aeronaves muito baratas, Põe aeronaves aí o experimentais. Conquest. Conquest, Mas não é esse Hugo. valor do Conquest. Não é Conquest, não é 40 mil, não. Quanto Não. que é esse aí que o Hugo tá colocando aí? Ah, uns 90 deve estar agora? Vamos ver quanto tá um usado. Veja aí, melhor. Conquest. Põe aí, Hugo, pra galera ver aí. É o preço de um carro, 40 pau. É, que assim, É. tem vários tipos, né? Tem a aeronave experimental que você mesmo monta na sua casa. Esses Ah, são os é? mais baratos. É, você monta. Como você assim, recebe um você- kit. Você compra um kit e você pode você mesmo montar. Isso é o nome aeronave experimental? Isso, ela não é homologada. Mas ela Mas você pode voar. voa com isso? Você voa. Ela é uma aeronave normal, ela tem um projeto. Só que E ela você monta? você mesmo pode montar. Só que Nossa, eu ia chamar um montador de móveis. se você não sabe montar, tem empresas que montam pra você. São Aqui em especializadas em Sorocaba montar esse tem, tipo de por aeronave. exemplo. Aqui na João Wagner Way tem uma empresa que monta o seu kit. Você Na compra o João kit. Wagner? É. Não lembro o nome agora da empresa. mas tem Assim, é da aeronave da Zenit, né? Isso. Não é o nome da empresa que monta, mas o fabricante é Zenit. E o que acontece é que essas aeronaves experimentais, elas não cumprem o requisito de homologação das aeronaves homologadas. Não que elas são inseguras ou elas não cumprem nada, é só sair metendo o projeto e montando. Elas têm um requisito de validação junto com a autoridade que não é tão complexo quanto as aeronaves homologadas. Isso. Mas eu E tenho isso implica no Um custo. custo, né? Então, assim, Isso. muito do custo de você projetar uma aeronave e lançar no mercado é o processo de homologação. Mas isso aí eu guardo no hangar. Também. Você guarda no hangar. Um hangar É que, assim, normal, uma aeronave normal. a operação é normal. E como é que tipo o cara do Sedex? Ô, correio. Não, É, então, uma é um processo mais transportadora, né? complexo, o processo mais Num complexo. caixote e tudo Vai mais. na chegar caixa. tudo, como se fosse Se um... você puser Assina aqui, boss, que você recebeu a aeronave. full, né? Entrega no dia. chega no mesmo dia. Quanto é mais ou menos uma dessa aí? Não, tem de 40 até 100 mil. Não, tem aeronaves tem experimentais de 1 aeronaves milhão. Eu experimentais. já vi, aeronaves Ah, até mais, né? Os Aquele, turbo-hélices da aquele vida, o Diamond Epic. Epic. O do Whindersson Nunes, vocês sabem ou não qual que é? É um feno. Não, Quanto custa o Whindersson do- Nunes, a última vez que eu vi, ele tinha um Cessna, né? Um Citation. Não. Ele tinha um feno. Enfim, vamos supor o Citation, quanto? Dá pra achar Citation por 2 milhões, 3 De milhões. reais ou de milhões. dólar? Reais, é bom botar reais. isso. Reais. É, porque o dono. O Falcon, por exemplo, é em dólar, é Por que- 40 milhões de dólares. Agora vamos na psicologia. Por que você acha que uma pessoa compraria uma aeronave? Óbvio, para facilitar a vida dela, mas facilita mesmo muito? Facilita. É assim, depende da rotina da pessoa. Uma aeronave executiva, desse nível aí de aeronaves a jato de longo alcance, é a rotina da pessoa, né? Ela viaja muito, ela vai muito assim. Eu lembro quando eu entrei na Dassault, eu também me assustava com os valores e tal, aqui no aeroporto. E a lógica é que se o dono dessa aeronave está gastando esse valor, por exemplo, numa viagem de negócios para os Estados Unidos, é porque ele vai ganhar o dobro, o triplo com o negócio que ele vai fechar. Ele nunca Entendeu? vai perder, perder grana, né? E isso ele ganha em agilidade, porque o tempo dele é muito valioso. Exato. Às né? vezes o tempo que ele está se deslocando custa mais para ele do que ele pagar para chegar rápido. E isso, claro que tem o Que a conforto. hora da pessoa é o custo, entendeu? Sim, claro que tem o conforto, tem a exclusividade, tem várias coisas envolvidas. Mas as aeronaves, principalmente executivas maiores, que voam a trabalho, né? Voam atendendo os executivos da empresa, elas estão gerando dinheiro para a empresa. E né, outra, pra pessoa. se você depende de linha aérea regular, você não chega em todos os locais. Eu vou fazer uma analogia meio idiota. Não sei se eu vou estar certo. É a mesma pessoa que vai de carro para São Paulo e a pessoa que vai de cometa. É mais ou menos isso? É, mais ou menos. Tipo, por que dá pra fazer? Ah. Porque pensa assim, se você for de cometa, você vai ter que seguir os horários do cometa, Isso, certo? Vai chegar lá na Você vai ter que ir na rodoviária. Isso, mas aí, por exemplo, sei lá, vamos falar, tem ônibus pra São Paulo que vai sair às 8, depois um que vai sair às 10. Certo. Só que você precisa chegar lá num horário que não tem oferta. Isso. Então, ou você tem que chegar muito antes ou muito depois. Depois. É mais ou menos a mesma coisa. Tá. Quando você tem seu avião, você faz a sua hora. A hora que você precisa chegar, você chega. Se amanhã você tem que ir, se agora você tem que ir, você vai.
E tem muito, como o Danilo falou, a aviação geral, né, a aviação privada, ela chega em muitos mais municípios que a aviação comercial não chega. Então, dependendo do seu trabalho, se você é sei lá, dono de um garimpo, que não é ilegal, ou de alguma construtora, ou mesmo agronegócio, você precisa chegar em cidades que você não chega com a aviação comercial. Tá. Então, depende da sua necessidade. Então, às vezes é tempo e às vezes também é a localidade. Você Tá. precisa chegar num local que não é atendido por uma linha Então, aérea. assim, no final da história, a conta fecha, né? Tipo assim, vale a pena. Né? Na Tá. maioria dos Se casos. é a sua necessidade. Se é necessidade. E tem casos também que é lazer, né? A aeronave é usada para lazer. Geralmente são aeronaves menores, que ele voa ali para final de semana pra praia, ou faz algum voo ali, realmente panorâmico, alguma coisa Mano, assim. vocês conhecem o Felipe Tito, né? Sim. Você conhece o Felipe Tito? Você se conhece, sim. Acredito É que que você sim. não tá lembrando quem é. Ela pega o Peraí, celularzinho dela procurar. Quem que é Felipe Tito? Já contei essa história. Já contei, eu acho, aqui, né? Do aviãozinho dele, né? Sei Sabe quem quem é, né? Ele fala que ele aluga jatinho particular só pra pagar de playboy. E ele posta os stories porque é os stories que vai pagar o jatinho dele, Mas beleza. tem gente que Pode faz ser isso também. Entendeu? Só que, Pode ser tipo, não também. é dele, ele aluga. Exato, ele É. aluga. Pode Entendeu? ser também. Pode ser. Mas assim, você ter... Tem até uma conta que se faz. Eu não Sim, sei se você se voa vale mais a de pena, 200 horas por mês, aí vale a pena você comprar. Ah, Depende é? da aeronave e tal, mas é assim, aí vai. Primeiro, você tem que definir, é o uso lazer, é o uso negócio. Qual que é a disponibilidade que você precisa da aeronave? Para onde você quer ir? São vários fatores. E esses jatos particulares, como é que é? Tipo, eu consigo ir daqui? Óbvio que eu consigo, vai pra Europa? Ou qual é o lugar mais longe que eu consigo ir com Se for um ele? jato de longo alcance, sim. Tem aeronaves que nem essas que eu trabalhei que saíam de São Paulo para a Rússia. Conseguiu chegar na Rússia no voo direto. Num pau Direto. só? No voo direto. Mas tem aeronaves que tem não um range consegue. mais curto, tem que Um ficar Phenom fazendo 100. escala, um Phenom 100. E Só eles- voa dentro do Brasil. Só. É, E eles são mais rápidos do que os comerciais, né? Ou não? Geralmente sim. Geralmente, não todos, mas principalmente os de longo alcance, eles conseguem uma velocidade maior de cruzeiro. Mas é porque são mais leves também, né? São mais leves, a aerodinâmica é um pouco mais refinada, porque ele é menor, né? E, por exemplo, então eu vou daqui pra Rússia. A minha tripulação, o que que é? Eu, o piloto, mas quem que eu... Ou não, só Geral- os dois, não. beleza. Assim, é quem você quiser, o avião é É. seu. Mas essas aeronaves, por exemplo, é obrigatório ter 2 pilotos. Então isso É, o isso que eu ia mínimo. perguntar. Tem que ter 2 pilotos. Pela E jornada, eu né? acho que tem Pelo que ter uma tamanho da jornada. comissária Tá. também, né? Porque Não, questão de não segurança, não sei se necessariamente. não precisa. Eu acho que a comissaria geralmente é pela quantidade de gente a bordo. É. Se eu não me engano, Da- as aeronaves É particulares... uma regra também. mas Tem como as uma aeronaves quantidade de particulares pessoas. elas já são limitadas geralmente a 19 a 100. Acho que Enfim, talvez não precise. Não precisa, alguma coisa nesse sentido. Mas se você eu não quiser, me você engano. leva. Geralmente leva-se uma comissária também. É que ela mais vai lá confortável. fazer um... Agora que nem São Paulo, Rio de Janeiro, é só, se você quiser ser só você e o piloto, beleza. Não, depende não. do avião. A aeronave precisa estar homologada para um piloto só. Né? Ah, Seria tá. uma tripulação. Tem aeronaves a jato que são homologadas para um piloto só. Tá. Né? Aeronaves menores. Mas geralmente são dois, um Dá um piloto e um exemplo pra eles copiloto. de uma. O Phenom 100. Ele é Pode homologado ter um para só. para um Phenom 100 é uma aeronave pequena da Embraer. É um jato, jato, mas só Ô, precisa. vó, do piloto. vó, você tá gostando? Agora vai comprar mesmo um jatinho, né? Tá tirando todas as dúvidas, agora vai comprar. O terreno do Lagoa Azul já tá comprado. Vocês trabalham com helicóptero também? É a Também. mesma coisa? Também. É muito E parecido. helicóptero? O helicóptero, a questão é que... Perigoso pra caralho. Não é perigoso. A Não? questão do helicóptero é que ele tem um voo bem mais regional, né? O alcance dele é bem reduzido, então o pessoal usa dentro da cidade. O helicóptero ele não consegue, tipo, pro Rio de Janeiro. Não, até consegue. Consegue. Mas pro Salvador já não consegue. Com escala. Com escala, se eu não me Mas engano, eu acho algumas, que deve ter alguma alguns que vai helicópteros de direto, longo sim. alcance Ah, é? conseguem, sim. Mas não é tão comum, porque ele tem uma velocidade um pouco mais reduzida, por exemplo, em relação a aeronaves a jato. Não compensa, entendeu? Pra que você Tá. vai demorar várias horas no helicóptero chegando em Salvador? Ele tem um uso mais regional. Deixa eu fazer Bem mais. Fale. Não, um uso bem assim, o helicóptero, o uso principal é dentro da cidade, né? Por isso que, No se eu não me máximo engano, entre uma cidade e outra. São Paulo é a segunda maior frota. ou a Primeira. Primeira. Maior frota de De helicóptero. helicóptero. E é um pouco reflexo da cidade, né? Caralho. Do sentido do tamanho da cidade, do trânsito e tal. Então o Eu pessoal não que tem dinheiro sei. busca. Eu acho que foi a Luanda que comentou que diz que tem uma escola lá em São Paulo que tem heliponto. Tem várias. muito Diz que umas criançadas chegam de helicóptero. Perdão, voz. Guys, vocês não ouviram isso, né? Vocês não ouviram esse bullying.
A gente tá pra trazer uma psicóloga aí, Voz. Eu vou comentar tudo com Nossa, ela que você tá fazendo. Faz uma terapia, vocês dois de casal. Tem mesmo. Eu Já não resolve. aguento mais, não aguento. E tem uma escola lá em São Paulo que tem heliponto, cara. Lá tem muito heliponto em São Paulo. Muito. Qualquer lugar que você olha pra cima tem um heliponto. Mas assim, o heliponto ele tem um processo de homologação também. Né? Tá. Não é você abrir uma clareira e botar Como um a gente H, já viu em alguns lugares. como a gente já viu, botar... Deve existir pra caralho isso, né? Tem. monte. Mas não, tem que ter uma homologação, tem que ter um Aqui em estudo ali. Sorocaba tem? Nunca Não vi. conheço aqui. Não, sei. tem um lá em frente do Carrefour. Sabia? Hã? Um heliponto lá na frente Não, do mas lá às Carrefour. vezes não tá operacional. Eu Ah, acho que tá. lá não Só tem um operacional. H. Não, mas assim, ele não deve estar listado nas publicações que permitem a operação. Ou seja, clandestino. Não, Não, mas se mas ninguém assim, pousa, não é que assim- Se ninguém usa. Os helipontos, os aeroportos também, né? Eles têm uma listagem do governo, do órgão do governo, que fala, ó, esse heliponto está operacional ou não. Então pode ter um H lá e tudo mais, e ele não está operacional, então ninguém pousa. O problema são, Tá. helipontos que não estão nem previstos nessa... Ou helipontos que não estão operacionais e o pessoal usa. Estão usando, entendeu? Esse é o problema. Se não tá operacional e ninguém tá usando, não tem Beleza, o pessoal assim tá respeitando aquilo e isso vai muito do dono do heliponto, né? Ele realmente não permite que ninguém pouse lá porque não está operacional ou não está homologado. A gente foi em Ilhabela, uma coisa bizarra. Lá não tem nenhum heliponto listado na ilha. Sim, porque lá seria um lugar maravilhoso Não. de sair de Se eu não me helicóptero. engano, Meu. teve um heliponto lá, eu só não sei se ele tá operacional. Não sei se ele ainda tá operacional hoje, enfim. A gente passando de carro, daqui a pouco a gente olha assim pro lado no mar. Juro pra vocês, gente. Numas pedras no meio do mar, o cara meteu um cimento. Pintou de azul e ele desse helicóptero. Verdade. Falando sério, negócio bizarro. Isso é Tipo, desse tamanho, perigosíssimo. perigosíssimo. Desse tamanho, cheio de árvore em volta. Porque se você errar ali, já era, né? Exato. As homologações têm um objetivo, né? É pra realmente cumprir os requisitos Tá. de segurança. Então, Antes da gente entrar nesse tema de empreendedorismo, eu queria perguntar pra vocês, pode ser que eu viaje muito, não sei, né? Tipo, nossa, Lucas, olha a pergunta que você fez, mas eu tô aqui pra fazer essas perguntas, beleza? E vocês têm protótipos de aviões elétricos? Tem. Tem? Agora o pessoal tá falando principalmente de SAF, né? Que é o combustível de aviação sustentável, que aí é o combustível querosene, né? O querosene é o combustível de aeronaves a reação, aeronaves a Tá. jato. E a gasolina de aviação, que é o Avigás, não sei se tem iniciativas para o Avigás, mas para o jet tem esse combustível de aviação sustentável aí. E tem aeronaves elétricas, já em estudo. Assim, Já tem, o grande desafio é o dos carros também, a bateria. Né? Você conseguir Tá. baterias boas e tal. mesma coisa. Mas tem aeronaves voando já. Não Com sei se elétrica? mas não sei se à Não venda. voando à venda, Só de como teste, teste. como teste. Tá. Tem muitas aeronaves para teste com motorização elétrica, mas assim, isso é um negócio que vai chegar primeiro na aviação executiva de Sim. pequeno porte. Né? Tá. Então, aeronaves bem pequenas, né? Do porte, por exemplo, do Cessna aí, 172. Então, primeiro essas aeronaves vão um tempão validar esse tipo de motorização para depois pensar em evoluir. Porque o motor a reação, né, das aeronaves a jato é um motor muito eficiente e é um motor que gera muita tração. Né? Então é difícil superar pelo tamanho que a aeronave tem, pelo peso que ela leva. Vai ser difícil chegar lá, né? Mas Que nem vocês estavam falando de avião a jato, né? É os mais rápidos. são mais rápidos. os mais rápidos. Dá um exemplo aí, só pra pessoa entender. São Paulo, Rio de Janeiro, você faz o quê? 1 hora? Não, menos. Menos? Meia hora. Não, o jato. O O normal faria em quanto tempo? não, então, assim, se você ir de linha aérea, você vai fazer em 45 minutos. De jato, Tá. você vai fazer em 35. Mas não é muita linha aérea diferença. também é motor a jato também. Então, os dois são a jato. Os né? dois assim, são a jato, a quando diferença você, é o tamanho. assim, como uma aeronave menor, ela voa um pouco mais rápido só que a linha aérea. A questão que você ganha é em solo. Então, por exemplo, em vez de você Burocracia. sair de Congonhas, você sai de Sorocaba, quem mora aqui, por exemplo. Não, perdão. Eu fiz O errado. voo em si é muito próximo. Então vai. São Paulo, Miami. Se eu pegar um avião a jato, um rápido. Mas todos são a jato. O jato é o tipo do motor. Não, então Tem peraí. três então, tipos de motor. Oi? Um de hélice, tá querendo falar? Um Então, quê? De hélice? Hélice? Tem três tipos. Esse supersônico aí, não sei. Não, então, é que aí É. tá. É outra coisa. Aeronaves, não tem aeronaves executivas supersônicas ainda. Existem aeronaves em estudo também para voar supersônico. Mas o que existiu no passado foi uma aeronave comercial supersônica que era o Concorde.
E ele fazia em quanto tempo? Se Ele eu é não me engano- muito rápido Era mesmo? Se eu não me engano, ele rápido. fazia a rota... Paris, Nova York. Ele fazia Rio-Paris em 4 horas, se eu não me engano. Muito O rápido. quê? É, Muito 4 horas. Se eu não me engano, era 4 horas. Só que E tinha geralmente é quanto tempo? Acho que hoje tá fazendo em 10, 9. E ele fazia em 4? Era muito E rápido. por que não existe mais? Custo. Custo. Ah, Não tá. compensava. Uma O passagem Akema- aérea desse, quanto custava, vocês sabem? Ai, faz Nossa. muito tempo já. isso É não que era nem também era nascida. valores diferentes de hoje, né? Mas Tá. era devia Mas ser assim, o dobro, o triplo. custo que gastava-se de combustível, por exemplo, não cobria pelas passagens. Isso, e entendeu? foi bem uma época Não de crise ganhava do dinheiro. petróleo e tal. Teve bastante Nossa, problema. imagine, vó, você sai daqui, vou almoçar em Paris. Acorda às 8, tranquilo, toma café, pega o avião às 10, 2 horas da tarde tá em Paris, das 10 às 14, bate e volta, janta, beleza pura, tira uma foto na Torre Eiffel, pega o avião às 8, meia-noite tá aqui. Existem muitos projetos para voltar, não exatamente Concorde, mas inspirados no voo supersônico dele. Né? Mas aí, claro, vai ser um custo maior, então vai ser talvez mais caro aí que uma primeira classe, que uma classe Então, ó, executiva. na época, tá? A gente tá falando aqui dos anos 70. Uma passagem era mais de 10 mil dólares. Tipo, pros anos 70, isso era muito corrigido, isso ia dar dinheiro. muito caro. Então aqui, hoje em dia, você tem uns 200 mil pra mais, né? A mais, Mais. sei lá. Era Caralho. muito dinheiro, muito dinheiro. Caralho. É. Vamos falar sobre empreendedorismo agora. Certo, vós? Vocês abriram a empresa Angarar. Tem alguma outra empresa aqui que faça isso também aqui no Brasil? Pra fora? Exatamente do jeito que a gente faz, assim, não. Porque a gente Nem tem no um Brasil, foco, nem fora. Nem no Brasil, nem, nem fora. fora. A gente tem um foco muito grande em serviço. Né? Esse é o nosso foco hoje na parte de serviço. Então, com esse nível de foco, e esse foco trouxe muita funcionalidade, muito detalhamento, muita interação no aplicativo, muita digitalização também para o piloto, que nenhuma outra empresa tem nesse nível. Mas Principalmente de graça pro piloto. principalmente com o modelo de negócio que a gente tem, que não cobra nada do piloto. Como assim não cobra nada do O piloto não paga uma assinatura hoje pra gente, pra usar a parte de Ele serviço. entra lá, faz o que tem que fazer e aí paga pelo serviço, né? Só o serviço. Ele paga o serviço e a nossa rentabilização é através do prestador de serviço. Então, o outro lado da transação. Tá. É só você e a Larissa? Tem terceiro, quarto sócio aí, Shark Tank? A gente tem um terceiro sócio que é o Daniel, fica lá em São Carlos. Então a gente tem Tá. uma equipe aqui em Sorocaba, que é mais equipe comercial e administrativa. E operacional também. E lá em São Carlos é o nosso núcleo de TI, né, de desenvolvimento. E o Daniel, nosso terceiro sócio, é justamente a área dele. Desenvolvimento de software, né, TI, toda essa parte. Então essa é a força que a gente não tinha, né, quando a gente começou a empresa. Vocês acham que TI é a profissão do futuro? Do presente. Do presente e já de um passado recente já começou a ser do presente não e do tem futuro. outro emprego. É a maior dificuldade de vocês, é isso? Com certeza. Com certeza. Avião, beleza. Não, tranquilo. Tranquilo. Agora, arrumar desenvolvedor, principalmente mobile. Desenvolvedores Desenvolvedores da parte- mobile, se vocês estão vendo isso, manda um currículo pra gente. Sim, pode mandar. A gente vai deixar Eles e-mail. vão pagar bem. É em dólar que você ganha. Nossa. Mais vale refeição e convênio médico, beleza? Não, mas é muito difícil contratar. É? Muito, E o porque o mercado- mercado tá muito aquecido. O mercado aqueceu muito e as Nós grandes que o empresas, diga, né, voz? as grandes empresas meio que tomaram conta, entendeu? Então assim, Hugo, eu amo você, não é? Vai que o Hugo fala, o que ele tá falando, seu alfinetado aí? então as grandes empresas tomaram conta. Então a gente já perdeu desenvolvedor para Ambev, já perdemos desenvolvedor para Motorola, né? Empresas assim que Verdade, cara. que oferecem um salário assim que a nossa empresa não é grande, né? A gente tem uma estrutura hoje, mas a gente não consegue cobrir esse nível de Sim. Mas independente, o salário de desenvolvedor subiu muito. Sim, no assim, geral. da gente ver júnior, cara sem experiência, ganhando 10 mil reais pra mais. Caralho. Então grana, assim, hein? mudou muito, assim, dentro de 1, 2 anos. Sim. Tipo, o cara triplicou, quadruplicou o valor. Se você pega essas criançadas aí que querem fazer aplicativo, startups, criar startups, né? Qual é o conselho de vocês? Óbvio, todas aquelas lenga-lenga, né? Ai, veja bem o que tu vai fazer, blá, 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 blá. Mas o conselho, assim, que vocês falam assim, mano, faça isso que pode ser que dê certo. Busque conhecimento. Não, acho que Ih, é o assim, ET Bilu, rapaz. ET Bilu. eu acho que hoje a gente enxerga que o mercado de startups saturou um pouco, né? Quando a gente começou, já não era o início das startups, mas ainda tinha um certo... No Brasil ainda No Brasil tinha. ainda era algo meio novo, assim. Hoje já não é mais. Então, Shark Tank e tal, tudo isso ajudou a popularizar.
E muita gente colocou ideia no mercado sem validação, De levantou qualquer dinheiro. jeito. Isso, levantou dinheiro aí de investimento de Investidor. risco e tal, e acabou criando ali um certo ar de um filtro maior hoje no mercado. E também outra coisa, né? Ajuda de muita gente aí famosa, Também. nomes famosos que ficaram conhecidos aí por fazer apresentação, porque Pitch. isso, porque aquilo, gogó, e na verdade não tinha nenhum produto Isso. e era tudo uma farsa. E Isso acontece muito? Hoje eu acho que não tanto, Não mas tanto. um Hoje tempo já deu uma atrás filtrada. tinha nomes aí muito famosos. Aí se vocês pesquisarem, Nunca vocês vão chegou lembrar. um paquito pra vocês, quero entrar de sócio, Já. a gente vai ser foda. E você fala, meu, Já, e foda a gente onde? Você quase não tem... aceitou muitas vezes, mas... Não, mas é Jura? porque a gente tava no comecinho. No começo. No É, começo, é aí que depois- tá, é aí que eu ia chegar. No começo, você precisa ter muita atenção com isso. Hoje, eu acho que, não sei exatamente como tá, porque nossa empresa está em outro nível, a gente não tem mais essa visão. Mas hoje, se você está começando uma startup, você tem um negócio que você identificou ali uma validação, ou seja, você conversou com seus potenciais clientes, viu que existe um caminho ali para você seguir. E chega alguém ali te vendendo o paraíso, né, em troca de uma participação na sua empresa. Esquece. Não Esquece. necessariamente esquece, mas Toma cuidado. avalie muito, pense muito, busque outras pessoas. Se você não tem o conhecimento para avaliar se é uma proposta boa, Pergunta. busque pessoas que ajudem. O Sebrae tem muitos programas nesse sentido. Então, a gente teve um programa do Sebrae que era um ciclo recorrente, mas eu acho que o Sebrae deve ter caminhos que você pode chegar a qualquer momento e pedir ajuda, né? Porque ele serve para isso, para fomentar esse tipo de relação. Pra você realmente entender, porque uma escolha errada no começo da sua empresa, sua Tá ideia ferrado, pode ser muito gente. boa, mas você vai, assim, do ponto de vista de negócios, você vai limitar muito a sua empresa. Se é que tem, né, o maior erro que vocês já fizeram? Maior erro? Nossa, não posso falar aqui. Fala pra mim umas startups que vocês viram assim, que você fala, meu, isso aí é um negócio legal, cara. Meu, tem a um gente exemplo de uma conheceu empresa a- daqui de Sorocaba. É, Que Como que é o é nome? duas. Tem a Beermind. Beermind. Ela era do nosso ciclo. que é isso aí? Então, é uma empresa de... É uma startup de automatização industrial. tá, Eles faziam melhoria no ganho de produtividade das empresas. tá. Das indústrias, na verdade. Tá. Então, eles eram um colega nosso do Sebrae no começo. A gente viu eles nascendo só com a ideia. E os caras venderam pra VEG. Ganharam muitos prêmios. Eles são daqui de Sorocaba. É. Então, hoje é uma empresa da VEG. Tem VEG uma é uma outra, empresa de motor. É. Tem aqui de Sorocaba também Status 4. Status 4. Eles, Que é o isso? trabalho deles é muito legal. Eles trabalham com monitoramento nas redes hidráulicas da cidade para evitar perda. Ah, é? Muito, muito bacana também, a Marília. E tem um cara que a gente Esse cara é conheceu demais. na nossa aceleração, que foi com uma outra empresa lá em Campinas. E tinham várias outras startups e a dele trabalhava com esportes. É uma empresa que chama Load Control. O que ele faz? Ele estudou na Nova Zelândia, se não me engano. Caralho. Ele é super cara novo, é ele fez doutor. doutorado. Ele fez doutorado Ele é lá PhD já hoje. Isso, Porra! PhD. E ele trabalha num processo de... posso estar falando errado aqui. Não, mas é do rendimento do Mas atleta. é para melhorar o rendimento do atleta. Ele então- mapeia o atleta. Isso, É a um proce- biomecânica, onde que você pode estar... muito dados de Meu, treino, de jogo, sensacional. para prevenir lesão em atleta. E ele trabalha com muitos clubes da Série A. Né? Muitos clubes da Ah, Série A. é? Sim, Aham. sim. Não, o cara é Assim, sensacional. e toda a linha, aí que tá. Uma boa startup, ela vem de uma linha de pesquisa muito forte Exato. acadêmica. Exato. Né? A nossa não veio porque o nosso mercado é muito específico e mesmo assim a gente segue estudando. Então eu tô fazendo pós, Larissa também, então a gente segue estudando nessa área. Mas quando você tem uma linha de pesquisa que você seguiu ali no seu mestrado, doutorado, PhD, é muito fácil você tirar uma startup disso. Então, ou você tá numa linha muito forte acadêmica, ou você tem um conhecimento do mercado muito específico. são esses E dois tem que ser caminhos. muito forte. Então, assim, Tipo o Instagram, o Mark Zuckerberg. Ele é muito... que saiu ali- de um... É que ali os Estados Unidos é um celeiro de startup porque eles investem há muito tempo em ciência, muito tempo. Então essa parte de TI, ela foi toda a base de tudo isso foi estruturada lá nos Estados Unidos. Então assim, o Vale do Silício, toda essa parte origina de toda a rede universitária americana que é muito forte. Né? Então, cursos de TI lá nos Estados Unidos são muito, muito fortes, entendeu? Hoje no Brasil a gente tem cursos de alto nível e tal, mas toda essa Microsoft, Apple, tudo isso surgiu lá de linhas de acadêmicas, né? Lá dos Estados Isso Unidos.
Porque eles investem em ciência. Porque eles investem desde sempre, assim, desde sempre. muito tempo. Desde Né? muito antes da Guerra Fria. Então o pessoal não entende, mas hoje em dia ciência e tecnologia é outro nome de dinheiro, né, hoje em dia. Né? Você investir nisso é você ter realmente coisas que vão trazer dinheiro para o seu país. Exatamente. Né? A gente vê a vacina, acho que é o melhor exemplo hoje, né? Os países que conseguiram desenvolver as vacinas que a gente toma são de países que investem em ciência. Muito, né? Muito mais que o Brasil. O que vocês percebem, assim, fala aí pra mim, vai, um aplicativo, acho que se vocês acham que vai mudar, é óbvio que se vocês soubessem, vocês iam fazer essa porra, né? Mas algo que, tipo assim, vai, um novo, sei lá, uma nova rede social, um novo Uber, não sei. Mano, já foi anunciado semana passada, O quê? né? Do Mark Zuckerberg. O Meta. O Meta. É isso aí. Estamos caminhando para todo mundo ficar bem ferrado na cabeça, pior ainda, e o mundo ficar pior do que já é. Eu acho que assim, a gente tem um processo de digitalização de tudo que agora está indo para, assim, mais do que as nossas relações com prestadores de serviço, com, assim, é realmente a nossa vida estar digital. Né? Esse é o caminho que o Facebook está liderando, outras empresas e tal, e que talvez seja a tendência, mas eu acho que também vai ter um contra-movimento aí. Vamos ver. E aí, Cenas dos próximos capítulos. E aí, assim, porque não é uma unanimidade que isso, todas as pessoas vão querer isso, né? Então, a gente tem que aguardar o que vai acontecer. Eu discordo. Não, mas é Sabe que por assim... quê? Porque você não tem querer. Então, se for a única possibilidade, sim. Exato. Mas aí, se tiver empresas trabalhando no outro sentido... Sabe por dando quê? Eu não oportunidades, Mas é quero- difícil porque o Facebook tá... Não, concordo, mas eu não quero, por exemplo, que todas as empresas que eu consumo tenham meus dados e meu perfil e saibam que eu sou e o que eu faço e onde eu tô. Mas elas têm mesmo assim, entendeu? Eu não tenho escolha. essa questão de dados também Então, essa coisa de Vai ser a dados, eu mesma acho que coisa. é pote de ouro, né? Não, dado é pote O de dado ouro. mas... Então tudo que é de graça pra você não é de graça. Não, você tá não pagando muito caro. Exato. Mas assim, hoje com a Lei Geral de Proteção de Dados, muita coisa melhorou para o consumidor. E a nossa empresa, ela segue, né, arrisca ali tudo que é determinado. Mas Mas é diferente, porque o nosso objetivo não é dado. Assim, Eu não ganho dinheiro com dado. Não é a nossa intenção. Mas tem muitas empresas que ganham dinheiro com isso. Sim. Então, por mais que a LGPD ajude, ela vai ajudar mais casos como o nosso, por exemplo. Que a gente não usa aquilo pra nada, a gente dados não pra processa. gente é pra melhorar a experiência do usuário ali. Né? Então, dele os dados mesmo, pra a gente gente é não pra passa pra entender ninguém. o que tá tendo problema ali, o que a gente pode melhorar no aplicativo, a gente usa o dado pra Agora, isso. TikTok, Instagram, que eles vivem de publicidade, eles precisam daquele dado. Então, Vocês acham você que acaba hoje, dando alguma coisa. que hoje em dia a publicidade faz muita diferença ou hoje já não é tanto assim? claro. Faz. A questão é o canal, né? O que mudou é o canal. Que é a rede social. É rede social, E aí você conseguir segmentar. Então tem redes sociais são melhores para um tipo de público, né? Às vezes TV para alguns tipos de público ainda é melhor. Será? Não, Pra alguns, dependendo, sim. se Se for, um por público exemplo, muito geral. Então, mas celular ó, pensa comigo. gigante que o botão pra velho. Não, mas ó, pensa. É na TV, velho. Mas ó, pensa comigo. Esses dias eu tava pensando sobre isso, voz. E eu acho que isso aí não faz muita diferença. O Douglas, você conhece o Douglinha, né? Ele tava conversando comigo sobre... Ele faz as propagandas do Bradesco. Não sabia se podia falar isso, falei, Douglas. E ele tava me contando os valores pra você inserir uma propaganda no Jornal Nacional. É 500 absurdo, pau, né? 500 pau. 500 mil reais. Pra 2 minutos, não sei. Mas aí você pensa comigo, eu tô assistindo o Jornal Nacional, beleza? Ai, abre a sua conta no Bradesco, aparece o Gabriel Medina com a prancha. Nossa, mãe, eu vou abrir minha conta no Bradesco. Mas não é Quantas assim. pessoas faz isso, cara? Mas não é assim que funciona. Tipo, quando o Bradesco coloca ali a propaganda e coloca o Medina, ele não tá querendo necessariamente que você vá lá amanhã e você abra uma conta, você tenha esse despertar na sua cabeça. Ele tá querendo consolidar confiança, lifestyle, uma marca que você vai associar ao Bradesco. Quando você pensar que é um público jovem, o Medina lá, nossa, é um banco descolado, nossa, é um banco não sei o quê. Então, eventualmente, quando você chegar num momento de você fazer essa decisão, que não precisa ser naquela hora, você vai lembrar dessas Ele quer coisas que plantar a associou. sementinha. Ele vai plantar uma Porque semente. assim, a empresa... Exato. Uma empresa, por exemplo, de capital aberto, né, listado na bolsa, ela não ganha dinheiro só vendendo o produto dela. Ela ganha dinheiro com realmente valor de marca, né? Então, se a ação dela sobe 10%, a empresa está 10% mais valiosa. Mano, sabe uma empresa que eu, tipo... pode ser que eu seja hipócrita de falar isso, mas que, tipo, eu não dava nada. E que hoje, tipo assim, você pega e fala, nossa, caralho, a Magazine Luiza.
Mas é. Tipo, a Magazine Luiza era uma empresa que não dava nada pra ela. Tipo, era uma Mais uma empresa Casas de Bahia. varejo. Isso. Beleza. Aí agora o que ela tem? Transportadora própria. Você compra algo, você sabia disso, vó? Você compra algo na Magazine Luiza, em 2 horas eles te entregam. Exatamente. Beleza? Fechou. Eles compraram o... É o Ei Nerd? Jovem Nerd. O Jovem Nerd. Eles compraram tudo. Eles Compraram compraram o a Jovem Kabum, Nerd. eles compraram o São Jovem duas- Nerd. Você tá me entendendo? Compraram o Still the Look. São Compraram duas, tudo. acho que o caso deles, na minha opinião, são 2 coisas. Eles investiram muito em digitalização, então eles entenderam que o mercado e-commerce, né, seria o futuro. E eles estabeleceram parcerias estratégicas. Exato. Seja Pode via falar compra- que hoje eu não tô atendendo, voz. Não vem com essa coisa de dor de dente hoje aí, que hoje não vai me encher o saco, Não, meu. dentista é assim, tem que estar 24 horas. Ah, atenda aí e fala que é assim mesmo. Pega um pouquinho, né? Como é que... Ó, você que vai fazer, um pouquinho vai pegar. Segundo na conversa, beleza? Então foi a digitalização, então eles entenderam que e-commerce era o futuro e estabeleceram parcerias estratégicas, seja parcerias comerciais, seja via aquisição de Isso. startups, empresas. E por que que isso acontece? Porque eles tiveram visão. Então, Isso. a visão, uma certeza que você tem, uma ideia, ela não vem baseada do nada. Ela não pode estar só na sua cabeça assim, não, porque eu acho que é assim. Você tem que realmente buscar dados e fazer análises que embasem essa ideia que você teve para ter certeza que você está no caminho certo. Então, por isso que eu falei naquela hora, assim, não adianta você ter uma ideia de uma startup, pode ter uma ideia ótima, mas se você não consegue ter dados suficientes para embasar isso e ter certeza Sei. que é verdade, Aham. você pode estar indo para um buraco. É. E ela é isso, ela era uma empresa de varejo. E eles tiveram a estratégia certa, na hora certa, e isso foi baseado, pode ter certeza, em muita pesquisa, análise, dado e conhecimento. E o que não era expertise deles, eles trouxeram pra dentro. Então, Exatamente. assim, eles não criaram, eles viram quem já tinha expertise e trouxe pra Você dentro. não tem que ser bom em tudo, mas você tem que saber Tá. encontrar essas pessoas. Pra abrir uma empresa no Brasil ainda tem muita burocracia ou até que as coisas estão Hoje é bem ficando mais mais fácil. fáceis? Não, assim, se você quer começar, você abre uma MEI e você começa no dia, né? Se eu não me engano, o CNPJ sai no dia, sai automático no site. É? Sai no site. É bem rápido. Bem. Para uma MEI, que é um microempreendedor individual, né? Então você tem Não paga limitações de imposto. faturamento, o imposto é simplificado, né? Até paga guia única, né? Mas é simplificado. Então, assim, é fácil você começar, né? Quando você começa a crescer, existem burocracias envolvidas, né? Porque você vai ter que fazer atualizações aí cadastrais, realmente da empresa, e que demoram, tem prazo e tudo mais. Então, você precisa conseguir ter uma organização para essas coisas. Né, que esse é também um desafio. Às vezes o pessoal reclama de burocracia, mas também falta organização. Né? Tá. Mas quando você começa a crescer, tem certas burocracias que não tem como evitar, por enquanto. Entendi. Pergunta a voz. Não? Eu vou fazer uma... Nossa, já? Que horas são? Caralho, 55 minutos de programa. Tá bom. A pergunta mais importante é: como eu faço pra sonegar imposto? Não, tô zoando. Depois eu conto. Depois você conta em off. Em off. Beleza, falamos sobre empreendedorismo um pouquinho, né? Aparece minha mão aqui quando faz? Foda-se. Muda pra do Jalson Hugo. Vamos voltar a falar de aviãozinhos. Bom, Então, guys, será que eles conseguiram explicar como é que funciona o aplicativo deles? Eu acho que vocês conseguiram Acho que explicar bem, que funciona para piloto. isso. Então, eu vou resumir, tá? O piloto entra lá, ele faz um cadastro, ele tem que cadastrar o avião dele, Isso. eu acho. O avião que ele Cadastra o avião que ele voa. vai consumir os serviços. E ali ele filtra para onde ele vai, é isso? Isso. Eu vou para Sorocaba. Isso. E aí você dá a lista de hangares em Sorocaba. Isso. E Hoje a gente serviços em tem- geral. Hoje a gente tem combustível em tempo real, então esse foi... Na verdade, combustível a gente inseriu ano passado, né, com a BR Aviation. Então a gente tem hoje preço em tempo real deles, alimentado Sai pelas direto revendas. do sistema da BR. E do sistema Deles. da BR. Então, assim, o piloto vai ver o preço lá real que está sendo praticado naquele momento e se atualiza em tempo real para eles. Ele negocia o preço ali dentro também. E esse ano a gente introduziu aquele segundo pilar que eu tinha falado, que eram as taxas aeronáuticas. Então, Tá. hoje a gente tem um simulador de taxas aeronáuticas que atende, se eu não me engano, 90 aeroportos no Brasil. Com taxas também, você simula em tempo real e a gente tem uma previsão muito acurada de taxas. Quantos pilotos tem na plataforma cadastrados? Acho que hoje tem uns Hoje tá chegando em 2.000 pilotos. 2.000 pilotos. Caralho. Do Brasil inteiro? No Brasil inteiro. Não do mundo. Não, ainda não. A gente atua hoje só no Brasil.
já tem uma mosquinha falando, venham para meu país, venham para o meu país. Tem. Então, ano que vem vai ter bastante novidade aí, a gente não pode falar, mas ano que vem Mistério. novidades. Países? Não só na internacionalização, mas realmente uma evolução do nosso aplicativo. A gente vai dar um passo além. É. Aí, E é um gente- aplicativo mesmo que eu baixo no meu celular, é Sim, isso sim, mesmo? é. Pela internet eu não consigo, no site. Hoje não, a gente tem um acesso dedicado para mobile. Por que pela internet não, no site? Porque não é, hoje assim, por enquanto não é tão relevante pra gente investir nisso hoje. Por quê? Né, você tem que estar na hora certa, a gente fala no momento da compra. É. O piloto, ele está se movimentando, ele vai estar dentro da aeronave, ele não está parado na frente de um computador para ele usar ali, entendeu? Ele não vai estar parado no computador fazendo as coisas. Isso. Ele tem que ter a mobilidade, ele vai estar no hangar, ele vai estar no avião, ele precisa conseguir fazer isso onde ele está. Isso. Tá, Por isso que não é interessante esse tipo de investimento para ele. Isso. quer fazer perguntinha? Não? Outra curiosidade minha, por que não posso usar o celular no avião? Então, a Poder questão poder pode, assim, primeiro, quando tá em cruzeiro, sua internet não vai pegar, né? Tá. O seu 3G não vai pegar quando ele tá muito alto. Isso em qualquer hipótese, seja em qualquer avião. Qualquer avião. tem aeronaves executivas que tem Wi-Fi. Wi-Fi. Mas tem até avião comercial. que tem Avião Wi-Fi. da Azul, Ah, é? né? Os aviões Até da de Azul graça tem, agora. tem gratuito. Jura? É, da E Azul é de alguns voos graça. são de graça. Caralho! Então dá para instalar uma internet que é bem caro para você instalar, tal, a velocidade nem é tão alta, mas é possível. Mas no voo você não consegue acessar a rede móvel, 3G, 4G. Não funciona. Não funciona. Não chega lá em cima. Não chega. Tá. E o sinal do celular, ele pode dar algumas interferências. Então, assim, na aviação existem muitas camadas de segurança. Então, pra gente garantir, né, esse nível a mais de segurança, não pode usar, né, as Não linhas use. aéreas. Para Não evitar use. interferência. Até porque, assim, você não conseguiria fazer muita coisa, entendeu? No Tá. cruzeiro. Isso. E você pode usar no modo avião, né? Ele corta ali as ligações de rede móvel e tal, e você usa. Quando você está voando mais baixo, ele até pega, mas também não ia pegar bem e tal, enfim. Então, meio que nem compensa você usar, porque não teria rede móvel para você usar, né? E no modo avião você já usa. Então, assim, para ele não ficar buscando uma comunicação e poder interferir na comunicação porque o avião, ele também é uma estação de rádio, né? Ele emite radiofrequência. Então, Inclusive, interessante isso daí, né? Todo avião, ele tem que ter uma licença de estação de rádio. isso. Ah, é? Igual uma rádio normal, Antena 1, Jovem Pan, tem uma Caralho! licença. Ele emite Ele também tem que ter. radiofrequência. Ele também é Todos. uma rádio. Todos. Porque toda aeronave emite E radiofrequência. eles pagam a taxinha anual lá de rádio normal, A igual uma base dos emissora. sistemas de navegação das aeronaves é radiofrequência, né? Hoje já tem sistemas de GPS, tal, de localização via satélite. Mas a base é radiofrequência, né? Então tem que ter essa homologação. Então, para não ter nenhum problema, para não ter nenhum também na comunicação do piloto com a torre, enfim, são muitas coisas. Por mais que a chance seja baixa, E hoje em é dia, a né? redundância da segurança. Então, e é aquela história, você não, hoje no modo avião com o Wi-Fi da companhia aérea, você se resolve, então. Ô, guys, a gente vai finalizar com um último assunto que eu já tava falando pra eles, eu falei pra eles, vocês falam o que vocês quiserem sobre isso. Não sei se eles sabem, não sabem, tem detalhe, não tem, mas só pra gente poder entender esse meio, que agora é assim, cai um avião e começa a cair vários, né? É só Né? coincidência. É que assim, O que porra é essa desses acidentes aéreos? Óbvio que estamos falando da Marília Mendonça, isso faz tempo, do avião da Chapecoense, do outro menino lá, como é que é, já, o sertanejo lá? Também caiu o avião dele? Não é Gabriel, né? Não lembro. Você que é fã dele, desculpa aí, eu não vou me recordar o nome do moço aí. Que porra é essa desses acidentes? O que acontece? então, eu acho que assim, a gente não vai conseguir dar a resposta, mas a gente vai conseguir dar uma explicação que eu acho importante para o público assim, que às vezes não conhece a aviação geral, executiva. No Brasil, o sistema de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos, né, que chama CIPAER, ele existe, ele foi instituído justamente para conseguir dar uma resposta nesses casos. E não é exclusividade do Brasil, todos os países têm um sistema parecido. E esse sistema, ele determina alguns órgãos competentes para fazer a investigação e para falar, né? Então, para responder essa dúvida da população. Então, por que um avião caiu? Por que isso? Por que aquilo? Então, existe um órgão no Brasil, é o CENIPA, a nível Brasil, e a nível mais regional é o CERIPAS, né? Então, quando, aí você falou, porque tá caindo muito avião e tal,
A questão é que as aeronaves têm acidentes, né? E o problema é que a população em geral só sabe quando são casos maiores, assim, né? Só chama mais atenção e tudo mais. Mas os Seripas, que são as divisões regionais, eles investigam muita coisa ali que acontece. Até incidentes. Até incidentes e tal. Porque, assim, a filosofia do Cipaer tem alguns pontos, não vou lembrar de todos, mas principalmente que todo acidente, ele tem um precedente. Então, quando você consegue estudar realmente a cronologia ali de um acidente, você entende que, essa aeronave, ela se acidentou na pista, mas já teve alguma aeronave antes ali que teve algum problema na pista daquele aeroporto. Né? Ou seja, ali já tinha um indício que alguma coisa tinha que mudar naquela pista. Tá. Né? Outra coisa, ele fala que a prevenção de acidentes aeronáuticos é um dever da população geral. Né? Então, por exemplo, quando eu entrei lá no aeroporto, eu já tinha essa noção porque eu tinha feito técnico em manutenção aeronáutica. Então, por exemplo, eu era estagiário lá, mas eu andava olhando para o chão, vendo se tinha algum parafuso solto, alguma coisa, se tinha alguma sujeira, alguma coisa que podia interferir. E todo mundo que tá... a população geral, se você passa ali na frente do aeroporto, vê alguma coisa ali no chão que você não sabe o que é seu dever ir lá e falar assim, tem aquilo ali, eu não sei o que é, mas aquilo ali pode ser uma condição insegura para as aeronaves. Tá. Então, assim, essa é outra filosofia. E o principal que eu acho que eles instituem é que um acidente, ele não vem de um fato isolado. Ele vem de vários fatos que vão se somando até chegar naquele acidente. E o que a gente, por exemplo, no caso da Marília Mendonça, o CENIPA está investigando, em breve vai soltar uma conclusão, e essa conclusão que ele solta não é uma conclusão de caráter de punição. Punitivo, né? Ele não fala assim, aconteceu tal coisa, tem que punir X pessoa por causa disso. Não, ele fala simplesmente o que aconteceu e o que fazer para não acontecer mais. Então, a aviação no Brasil ela é muito segura por causa disso. Tá. Né? Porque as investigações elas têm um foco em fazer com que aquilo não ocorra mais. E no caso, por exemplo, da Marília Mendonça, o que se sabe, que é público e a gente sabe, é que teve ele atingiu ali, o avião atingiu uma linha de transmissão. Tinha uma notificação, Existia uma notificação para essa linha de transmissão, mas ele atingiu. E ele caiu numa região ali de cachoeira, né, e não explodiu. Entendeu? Mas agora, assim, o que realmente levou a ele atingir essa linha, né, a gente não sabe. E, assim, quando a gente começa a especular e falar por causa disso, por causa daquilo, a gente começa a fomentar esse medo que a população tem, ou realmente ali um desconhecimento, e isso gera medo, quanto à aviação executiva e aviação geral. Né, começa realmente ali a ter uma visão que é errada, assim. Então acho que todo mundo assim que trabalha com aviação tem muito essa consciência de que quem vai falar o que aconteceu exatamente e como é uma soma de fatores, então a gente vai entender por que ele atingiu aquela linha de transmissão, o que outras aeronaves que operam naquele aeroporto podem fazer para não atingir mais. Exatamente. O próprio sistema que informou que tinha uma linha de transmissão não marcada, né, não identificada ali do jeito que deveria no aeroporto, pode evoluir também para a gente entender, porque se havia esse aviso e mesmo assim ele atingiu, então... Será que a gente pode comunicar melhor? Será que pode comunicar? Mas assim, o que realmente a gente vai entender a cronologia e todos os fatores que levaram ao acidente, quem vai determinar o CENIPA. Né? Tá. Então a gente tem que aguardar essa investigação, não deve demorar tanto, assim, não é rápido também, porque... Em um mês acho que sai um relatório preliminar, né? Acho que mais tempo. Acho que um pouco mais tempo. Esse ano pra ainda, sair, será? talvez Acho ainda. que não, acho que não. Mas Vamos enfim, esperar aí. eles são muito competentes, eles têm todo um sistema de investigação que envolve também universidades. Então, se eles identificarem, por exemplo, problemas ali de ordem ali realmente do nível de fabricação da aeronave, eles vão na fabricante. Então, eles envolvem realmente todos os elos do sistema para dar realmente a resposta que ele busca isso. Assim, como não fazer com que isso ocorra novamente. Tá. E uma coisa importante também de ressaltar é que durante a vida da aeronave, seja na fabricação quanto na manutenção, tudo é extremamente rastreável. Se eles tiverem que voltar no cara que apertou um parafuso, Eles vão voltar. eles vão achar essa pessoa. Porque tem um nome, tudo é assinado. Tudo que você faz tem um documento. Então, se tiver que voltar 1 ano atrás, uma pessoa que limpou uma janela, vai achar essa pessoa. Isso. E outra coisa que é muito importante falar também é que, geralmente nesses casos que envolve uma colisão, a aeronave bateu em alguma coisa e tal, a primeira coisa que o pessoal fala geralmente é quanto ao piloto. Né? Mas o piloto da aeronave, ele é o comandante, né? Ele é realmente o responsável por tomar decisões. E no momento que a aeronave está numa situação dessa, a gente não pode julgar nenhuma decisão do piloto. Tá. Né? Todos os pilotos do mundo, eles sempre voam pela segurança. E eles sempre tomam decisões baseadas na segurança. Mas as decisões deles é naquele momento.
Não é eu aqui sentado na cadeira, Exato. no ar-condicionado. Sim. É naquele momento. Então, as decisões que ele toma naquele momento, A gente tem que confiar que foi a melhor elas possível. elas têm que ser respeitadas e têm que ser consideradas a melhor que ele podia fazer com o que Naquela ele tinha hora. no momento. É. Né? Então, a gente vai entender o que fazer para não acontecer mais. Mas, assim, infelizmente, não é o primeiro e não vai ser o último. O que a gente busca dentro da aviação é reduzir cada vez mais. Né? Que eles fiquem cada vez menos frequentes. Mas falar que nunca vai ter algo assim é impossível. Mas né? já é bem raro, né? Já é bem raro. Se abrir o Flight Radar e ver quantas aeronaves estão voando aí todo dia, tipo, uma caiu, 2 caíram. Então, Sim. assim, é muito, muito pouco mesmo. Isso. Tá explicado, guys? Eu acho que tá. Vamos terminar. Eu vou querer que vocês voltem, Opa. porque eu anotei aqui e não falei sobre o Falcons da Facense. Ah, legal. Opa, essa é uma boa. A gente pode trazer até o pessoal da equipe. Pode ser? Opa. Fechou. Molequinho, gente boa. Né, voz? Legal. E eu tinha mais... rápido. Sim, vai ter que escolher um dos dois. Santos Dumont ou Irmãos Wright? Santos Dumont, Dumont, Santos óbvio. Foi ele mesmo que Isso inventou. até rende Foi. outro programa. Nossa, É? a gente pode, se você quiser agora falando sério, tem um cara que a gente conhece, que ele é aviador, e ele dedicou a vida dele a estudar isso profundamente, ele tem documentos originais. Jura? Então a gente Sério. vai... Então a Que gente ele vai pode querer, vir, né, voz? a gente tinha de um podcast de aviação, que a gente inclusive ficou a gente com tinha. preguiça e deu uma parada, e a gente entrevistou ele. Ah, é? Então E, meu, manda pra mim que eu O cara quero. é sensacional. Que eu E quero assim, ele ver. explica Muito, por muito. A mais B por Fechou. que é um e não é o outro. Ele tem documentação, assim, Documentação. é diferente. Vamos, voz, fazer um com ele? Vamos, O então. cara é gente boa demais. Quando você abrir a Hangar em Las Vegas, você volta aqui. Pode ser? Então talvez a gente não volte nunca. Então acho que talvez não Então volta. beleza, até nunca mais. Valeu, filha da mãe. Obrigado Obrigado. por ter vindo aqui, viu? Vai Obrigado, almoçar em pessoal. casa? Ah, não, você vai pro São Paulo. Não, hoje, tá então. na correria. Madrinha linda, maravilhosa. Obrigado, Obrigada, Obrigado. Lucas. viu? Valeu, um beijo na alma de vocês. Beijo. Beijão. Turminha, eu já falei, eu vou falar de novo. Se você quer ver a agenda, entra no nosso Instagram ou segue a gente no Facebook. Eu não vou ficar mandando a agenda no seu WhatsApp, tá bom? Nem naquele grupo da família, beleza? Segue a gente no Facebook ou no Instagram. Eu tô revoltado assim, voz, porque eu esqueci de comentar isso com você. Depois eu vou falar em off, tá? Outra coisa. Fica bem atento aí que esses episódios de final de ano estão muito legais, cara. Você que tem curiosidade do que o Papai Noel de shopping faz, veja. É importante falar que não vai ser sexta-feira, tá? Porque sexta-feira é dia 24. E eu não vou ficar dando minha cara no dia 24, tá? Que eu tenho que descansar também. Então você vai ver a gente no dia 23, né, voz? E no dia 30, que tá bem legal. Nossa, voz, tô com azia. Olha, pelo amor de Deus. Olha, eu comi, rapaz. Mas eu comi dia 30. Vocês vão entrar lá, vocês vão ver. Tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal, ativar a sineta, mandar um direct messenger para o Newton do @lapassa. Hugo, coloca aqui embaixo fazendo um favor. Manda um WhatsApp também, tem o link do WhatsApp dele, ele vai cuidar da sua roupa branca pro final do ano maravilhosamente bem. Beleza? Não se esquece de se inscrever no canal, compartilha esse vídeo pro máximo de pessoas que você conseguir. Valeu, um beijo na sua alma, até mais, tchau.